Gumbote surgiu em meados do século XIX no sul da África, durante a descoberta de minas de diamante e ouro. Por conta das diversas línguas regionais, os trabalhadores encontraram um formato para se comunicar: o som das botas, gritos e cantos. Rubens Oliveira, mentor desta técnica no Brasil, fala neste episódio de Dos Bastidores à Cena sobre o espetáculo Yebo, que foi criado em 2010. A pesquisa nasce 5 anos antes, no momento que eu conheci essa dança, quando eu era bailarino da companhia do Valdo Bertazzo. E eu conheci através de um grupo sul-africano chamado Kova Brothers. E depois eu tive a oportunidade de ir até lá conhecer essa dança a fundo, literalmente, né? Fui até embaixo das minas e ver de que forma que se deu essa experiência dos africanos, dos sul-africanos em todo, com essa construção dessa dança a partir de uma necessidade de comunicação. Então, quando eu volto para cá, eu percebo que essa história de opressão, o trabalho agressivo, violento, que mata, não estava falando somente daquele povo, estava falando da minha história, estava falando do meu povo, estava falando das coisas que acontecem na nossa cidade. Então, a construção do Yebo foi a mescla de contar a história desses homens que morreram atrás de uma riqueza e que construíram uma linguagem, construíram um código para se comunicar através dessas sonoridades nas botas de borracha, para poder se comunicar, né, para poder sobreviver, para poder voltar para casa. O processo da criação do Yebo foi partir dessa ideia de falar desses homens, de contar a história deles, mas também se rever e se avaliar dentro dessa situação como nosso povo, como brasileiros, como pessoas que vivem, né, como pessoas periféricas que vivem muitas vezes momentos de opressão no seu trabalho, que são violentadas de várias formas através do seu trabalho. A gente estreou esse espetáculo no teatro, mas a sensação que a gente teve é que ele precisava de um outro lugar, de um outro espaço para se relacionar com o público. Então como a gente foi chamando, foi sendo chamado para apresentar na rua, a gente começou a entender que isso era muito rico, a troca e a conversa com a rua. Por ser bota de borracha, por ter uma sonoridade difícil de captação, a gente fez para o teatro, mas hoje a gente percebe que é mais do que um som. É a maneira com que a gente se coloca, a maneira com que cada bailarino se apresenta, cada artista ali do Gambu se apresenta, como que é cada movimento, cada cena que vai criando uma história, que história que está contando. E a gente percebeu que o público que está na rua percebe uma energia muito da cidade, muito da rua mesmo, no nosso Gambu. É uma sonoridade da rua, é uma brincadeira da rua, existe uma familiaridade aí. O fato da gente estar falando sobre o trabalho, né? As pessoas que estão passando normalmente são pessoas que estão transitando, e esse trânsito faz com que, no momento que ele para ver, ele reconhece algum tipo de linguagem, seja no nosso corpo, seja na nossa voz, seja no nosso som que a gente está fazendo, seja nas palavras que a gente está contando ali. A equipe do espetáculo Yebo é composta por 14 artistas, entre intérpretes e músicos. Robson nos fala sobre suas impressões em criar um espetáculo com tantas pessoas envolvidas. É tão delicado você entender você como indivíduo, mas como indivíduo que está completando ali um coletivo tão grande, com tanta diversidade, com tanta força, com tantas histórias. Então isso faz parte da minha formação, trabalhar com muita gente. E parte dessa formação foi conseguir conduzir um trabalho onde você consegue olhar as particularidades de cada artista que está ali fazendo e poder devolver para ele, a partir do olhar que você tem por ele, poder devolver ou em coreografia, ou em música, ou em ensinamento, o que ele está reverberando ali naquele momento. Então eu adoro trabalhar com muita gente, porque
é a sensação de estar em comunidade, a sensação de estar em multidão, de estar fazendo sempre um mutirão da arte, sabe? De você poder ter no palco a diversidade de histórias, mas ao mesmo tempo histórias que passam pelas mesmas ruas, existe algo em comum aí entre esses corpos que estão dançando.